Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de JavaScript e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre objetos. Pessoal, o JavaScript ele também trabalha com orientação a objetos, tá? Nas aulas passadas nós vimos ali uma classe chamada Math, né? Essa classe ela tem um método dentro dela, né? Foi declarado um método, foi criado um método dentro dessa classe. E quando a gente trabalha com classe, a gente está trabalhando também com orientação a objeto. Pessoal, tem as vantagens e desvantagens de trabalhar com objetos. Por exemplo, se eu criar um objeto e depois eu fizer a chamada desse objeto em uma parte do sistema e eu precisar mudar esse objeto, eu vou mudar ele em todas as partes que o sistema chamou ele. Então a gente tem esse problema quando a gente trabalha com orientação a objeto. Mas o ponto positivo disso é que a gente não precisa refazer o código várias vezes, tá? O objeto seria como se fosse uma função, né? A gente cria uma função e depois quando a gente vai chamar aquele bloco de comandos que a gente criou, né, naquela função ou um procedimento, a gente faz a chamada da função, né? Então segue o mesmo raciocínio. Quando a gente faz a utilização do objeto, a gente está fazendo isso, tá? A gente está reutilizando o código para não ter que fazer de novo. Pessoal, vamos criar o primeiro objeto aqui para a gente entender como que funciona. Eu vou colocar aqui uma constante. Quando a gente trabalha com vetores, a gente trabalha com constante, né? O objeto também, se a gente criar numa variável e depois a gente trocar o valor dessa variável, a gente perde o nosso objeto, né? Então vamos criar aqui uma constante. Essa constante eu vou chamá-la de cliente. Tá? Quando a gente faz um objeto, a gente coloca aqui entre chaves, tá? Então tudo que a gente colocar aqui dentro vai ser os atributos ali do nosso objeto. Esse cliente ele vai ter um nome, né? Esse nome aqui eu vou colocar ele de Marcos, eu vou colocar meu nome aqui dentro. Quando a gente faz aqui o atributo dos objetos, a gente coloca aqui primeiro uma chave e depois o valor, né? A chave a gente não precisa colocar entre aspas duplas, simples ou crase, mas o valor a gente precisa, tá? E depois para fazer o outro atributo a gente coloca uma vírgula para separar. Então tem o nome, eu vou colocar aqui o sobrenome, tá? Também vai ser um atributo aqui do meu objeto. Eu vou colocar aqui o sobrenome. Na linha de baixo eu vou criar aqui um outro atributo. Eu vou colocar aqui o curso desenvolvimento de sistemas. Cada atributo que a gente criar, a gente separa por vírgula, tá? Pessoal, dentro de um objeto a gente pode ter vários atributos, inclusive um vetor, tá? Eu vou criar aqui um vetor dentro desse objeto. Eu vou criar um vetor chamado disciplinas. Para fazer a criação desse vetor dentro do objeto, é só a gente fazer isso. A gente coloca dois pontinhos e depois abre ali o colchete e coloca aqui as informações do nosso vetor dentro desse objeto, tá? Então esse daqui é meu vetor, né? Meu array que eu consigo colocar dentro do meu objeto. E eu também consigo trabalhar com os valores booleano, né? Verdadeiro ou falso. Pessoal, e agora como que a gente exibe isso daqui na tela? Eu vou colocar aqui um documento write para apresentar ali no nosso HTML, né? No nosso navegador, as informações. Para a gente entender aqui o tipo dessa variável, o tipo dessa constante, eu vou colocar aqui o typeof, tá? O método typeof, e vou colocar aqui o nome do nosso objeto, tá? Então quando a gente rodar no navegador, ele vai identificar aqui, ó, que eu criei um objeto. Então tudo isso daqui agora é um objeto. E como que eu faço para selecionar alguma informação dentro desse objeto? Eu vou pular uma linha aqui para não ficar tudo grudado. Pessoal, quando a gente vai fazer aqui a utilização de alguma informação dos atributos que tem aqui dentro do nosso objeto, a gente tem que chamar primeiro o nosso objeto. No nosso objeto a gente vai colocar aqui o ponto. Quando a gente coloca o ponto, ó, aparece todos os atributos que esse objeto tem, tá? Então aqui para eu apresentar um nome, é só eu vir aqui, ó, e colocar o nome. Aí na hora que eu salvar, vai apresentar aqui na tela, tá? Então o atributo nome vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui o valor do meu atributo, tá? Da mesma forma, para a gente apresentar aqui a disciplina, né? A gente vai apresentar aqui o vetor na tela. Eu vou fazer aqui mais uma... Eu vou pular mais uma linha aqui para a gente agora apresentar o vetor.
Pessoal, para eu apresentar aqui um vetor é da mesma forma que a gente estava fazendo antes com os vetores, tá? É só eu colocar aqui o nome do vetor e colocar o índice que eu quero apresentar. Eu quero apresentar aqui o índice 0. Então vai aparecer aqui para a gente a programação web, né, que está no índice 0. Essa informação aqui está no índice 0. Se eu quiser apresentar aqui um outro índice, eu vou colocar aqui o 2, aí vai apresentar ali o mobile, tá? Então aqui segue da mesma forma, só que agora a gente está dentro do objeto. Esse vetor aqui está dentro de um objeto, então eu tenho que fazer a chamada do objeto primeiro, colocar o ponto e depois chamar o vetor, tá? Se eu colocar aqui, ó, cliente.sobrenome, vai aparecer o sobrenome. Pessoal, e tem outra forma da gente apresentar isso daqui, tá? Se vocês pegarem nos livros, na internet, ver nos vídeos do YouTube aí, o pessoal pode colocar assim também, tá? Em vez de ponto, pode colocar aqui um colchete, e o atributo que a gente vai colocar aqui dentro tem que estar entre aspas dupla, simples ou crase, tá? Colocando com essa sintaxe aqui vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vai aparecer aqui do mesmo jeito. Pessoal, então esse daqui foi alguns comandos básicos, né, só para a gente conhecer essa questão de orientação a objeto. O foco do nosso curso, ele é um curso um pouco mais intermediário do que o curso anterior, mas a gente não vai chegar até a orientação a objeto, tá? A gente não vai se aprofundar muito mais do que isso, para a gente não misturar os assuntos, tá? A gente não colocar muita informação de uma vez só. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, curtem, compartilhem, acione o sininho, porque assim que sair a próxima aula, vocês ficam sabendo. Até a próxima aula!